Alô, amigos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para falar sobre o fato que nós estamos correndo perigo de vida. Estamos correndo perigo de vida. Esse é o fato. Se você não sabe, então veja nesse vídeo. Não se esqueça de dar o seu like, também chamado de joinha. Veja o vídeo inteiro, não pule, vá até o final, porque o assunto é muito sério. E, como sempre, estão baseados num texto que foi previamente feito e depois será ilustrado. Vamos começar o texto. Você está correndo perigo de vida. Esta dura verdade está sendo ignorada pela quase totalidade do povo brasileiro. Porém, não faltam os alertas feitos por jornalistas independentes. Parece que, como diz Roberto Carlos na sua música, todos estão surdos. O que é surdez? Um tipo de incapacidade de ouvir. É como a cegueira, que é a incapacidade de ver. Ambas, surdez e cegueira, estão muito interligadas, mas o pior cego é aquele que não quer ouvir, pois ver ele não pode. Portanto, abra bem os ouvidos e os olhos. Aqui cabe, portanto, um cromo de um cego. O que o cego enxerga? O que enxerga, enxerga. O que um cego enxerga. O mundo está passando pela maior crise da história humana. Peste, fome e guerra. Isso coloca em risco todos nós, ricos e pobres, pois esses flagelos igualam as classes. A morte não respeita ninguém. A guerra também não. Pois, desse modo, ninguém está seguro, mesmo os países mais adiantados, pois os grandes países que estão em guerra têm armas atômicas. Isso significa que não adianta você ser adiantado e ser rico. Se você está em guerra, você é o alvo desses mísseis atômicos. Um exemplo disso, os Estados Unidos. Já foi o país mais rico do mundo, mais próspero. Todos desejavam viver como os americanos. Os cidadãos dos países têm inveja dos americanos. Popularizou-se o que chamou The Way American of Life, o modo de viver americano. Contra isso, Frank Sinatra gravou My Way, que é como eu vivo, o modo como eu vivo. Então sigam Frank Sinatra. Vivam do seu modo. Não tentem imitar outros. O fato é que, supostamente, eles, americanos, viviam ideal nos Estados Unidos. Mas deixemos para lá. O que vamos falar aqui é do Brasil, que é a nossa pátria. E tudo faz crer que nossa situação é privilegiada. Mas, há pouco tempo, enfrentamos uma pandemia. Em 2019. Logo, saúde deve ser uma preocupação muito evidente, importante para nossos governantes. Porém, não parece ser. Por quê? Porque a verba destinada à saúde é menor do que deveria. E talvez isso seja fruto da educação, que, portanto, é a segunda preocupação do especialista. Saúde e educação são a prioridade. Pergunta no subtítulo: como está a sua saúde? Resposta: damos aqui um gráfico, que é um tipo de pizza, onde a educação é muito grande, é uma fatia muito grande em cinza, mas a saúde é menor. Então, aliás, a educação, que vocês estão vendo, é em azul, é 4,99. A grande economia mundial são transferências constitucionais e legais a estados e municípios. Mas o resto é bobagem.
Então, educação só tem menos de 5, 4,99, e saúde tem 6,49. Mas isto não é verdade. Os juros de dívida nossos chegam a 15%, mas também é mais. Muito embora no gráfico acima, que é a pizza, tenhamos a parte em amarelo, que não é dito o que é. Curioso, né? Não se diz o que é. Então, temos informações de que o governo destina à saúde e à educação uma fatia razoável do PIB, Produto Interno Bruto. Mas isso não é verdade. O dinheiro é desviado para os setores, como turismo, transportes públicos e esportes. Ou seja, apresentações de artistas internacionais como Madonna, a preocupação quase que o Brasil fecha para ver a Copa do Mundo recentemente, e esse dinheiro vai para aí. Ou seja, o povo tem que ter circo, porque Roma dava pão e circo, mas nós só damos circo. Vamos lembrar de uma entrevista de Pedro Bial com o ministro Fernando Haddad. O entrevistador, Bial, perguntou a Haddad: ministro, o governo tem um planejamento econômico voltado para o bem-estar do nosso povo? O ministro deu uma resposta que fez Bial dizer textualmente: se isso for feito, ministro, os pobres morrerão de fome. Não sabemos a resposta do ministro, porque há uma onda que diz que foi fake. De qualquer maneira, aqui cabe a figura corajosa do Pedro Bial, né, na sua biblioteca, e tem um programa privilegiado da Globo, chamado Conversa com Bial. Mas nessa foto está dito que a Globo demitiu Bial do seu programa após a entrevista com Haddad. Por quê? Olha, a legenda debaixo da foto diz textualmente: Globo toma decisão inesperada e tira Bial das madrugadas. Portanto, demitiu do seu programa. Perguntamos por quê. E aí vem a entrevista de Fernando Haddad, Pedro Bial e a legenda Conversa com Bial. É o nome do programa dele. Foi suspenso. Agora a Record está de olho nele. Aqui está a foto de ambos. Houve, portanto, isso, né? Eu tenho certeza. Na época que investiguei. Todos sabemos que a grande mídia é censurada, chamada mainstream. O governo paga para que os programas sofram censura. Então, tudo que vai lá é previamente censurado. Mas apareceu uma chuva de textos e imagens dizendo que este fato que eu vi era fake. Nós perguntamos: então por qual motivo, após a entrevista da Haddad, Bial foi demitido pela Globo? Acabou o programa com a Conversa com Bial. Essa pergunta só se responde com a mentira, dizendo que foi fake. Mas eu vi. Aparece aqui uma tela em branco fake. Ou seja, deletando a entrevista de Bial e Haddad. Os fatos, minha gente, apontam para a inegável dificuldade crescente do pobre face ao custo de vida. Basta conferir como eu faço as compras dessa semana ou desse mês com as compras da semana passada ou do mês passado. Depende de se você compra semanalmente ou por mês, e as mesmas coisas. Eu compro sempre a mesma lista de coisas, basicamente. Percebemos que a cada semana trazemos menos coisas ou levamos mais dinheiro. Uma brincadeira. Subtítulo: Economia. Economia. Essa brincadeira da minha adolescência, os meus colegas falavam. Por quê? Economia. Mas depois diziam, Mia sim, se o eco for de gato. Olha, essa brincadeira se aplica a Bial, porque as suas fãs chamam de Pedro Miau. E Miau
é porque ele é um gato. É um homem muito bonito. Por isso, miou e miou alto ao falar dos planos do governo sobre economia. Estava indiretamente falando de alimentação, pois sem comer bem não temos saúde. E saúde nos leva ao passo seguinte. Como vai sua saúde? Bem, em 2019 tivemos uma pandemia. O ano de 2019 jamais será esquecido. O mundo todo foi atingido. Por isso é chamado pandemia. Epidemia é menor. Pandemia é maior. E perdemos amigos, parentes e até desconhecidos que é importante para a economia brasileira. Empresários, comerciantes, agropecuaristas, além da grande indústria. Morreram todos da peste. Todo o governo do planeta foi obrigado a seguir as normas de um homem até então desconhecido, que era o secretário-geral da ONU. A desculpa dele, para exercer uma autoridade para a qual não foi eleito, era que o país que não seguir nosso protocolo, palavra protocolo, que são diretrizes, infectará seu povo. E o turismo desse povo disseminará o mal. E os turistas de outros países que foram para esse país contrairão o mal. Isso pareceu convincente. Porém, surgiram vozes discordantes. Médicos, infectologistas e economistas, todos vieram a público para dizer o que o tal protocolo da ONU poderia causar na economia mundial. E foi o que aconteceu. Escolas fecharam, comerciantes faliram, empresários sofreram um tipo de morte terrível. Perderam todos seus bens. Foram penalizados. Mas havia uma coisa estranha. Enquanto alguns países, como a Espanha e a Itália, eram fortemente atingidas, a Grécia também, a China quase não sofreu. Poucas províncias chinesas sofreram da pandemia. Isso nos deixa com a pulga atrás da orelha. Mas não vamos aqui discutir isso. Contudo, há quem diga que a China estava envolvida até o pescoço com a pandemia. Isso é a voz geral. Então, vilarejos pequenos, sem nenhuma importância para o governo chinês, foram atingidos. As grandes capitais não foram. Hong Kong, por exemplo, nós temos notícia de morte em Hong Kong, né? Então, hoje, as desconfianças daquela época tornaram pública a evidência de que a doença matava mesmo quem era vacinado. Portanto, uma infectologista britânica afirmou que morreu mais gente vacinada do que não vacinada, porque confiaram na vacina. Ela completava dizendo: provo que não se pode confiar em uma vacina fabricada em menos de 5 anos. E as vacinas do Covid foram feitas em 6, 7, 8 meses, no máximo 1 ano. Portanto, só 40% de validade, ou menos. Era tolice vacinar-se. Morreu mais gente vacinada do que não vacinada. Eu não me vacinei. Médicos espanhóis, em cerca de 16, reunidos em um congresso aberto ao público, vieram para alertar os riscos. Médicos espanhóis chamaram a imprensa, abriram uma sala ao público para dizer que essa vacina não era um risco calculado. E alertaram para isso. De nada adiantou, pois um poder totalitário, que não se sabe qual é a origem, obrigava os médicos, aos hospitais, públicos e particulares, a cumprir o tal protocolo. E o que disseram os sistemas federais de saúde dos países adiantados? Ora, que todos deveriam seguir os ditames do secretário-geral da ONU. E assim foi feito. Todos se fecharam dentro das suas casas, exceto os funcionários dos serviços essenciais. Muitos dos quais, coitados, perderam a vida. Creio que também muitos perderam os ganhos. A inútil instituição da ONU agora se mostrava não só útil, como com poder ilimitado. De onde vinha? Não vou dizer, mas eu sei. Aqui cabe o
o símbolo internacional da ONU. É um globo com os países no meio e duas folhas de louro ao redor. É o símbolo da ONU. Aqui vocês vão ver. Desse modo, somos sobreviventes da fome e da peste. Mas surgiu um novo flagelo, a guerra. O mundo está vivendo a Terceira Guerra Mundial, que acontece em lugares diferentes. Então, a guerra fracionada. Mas em tudo é uma novidade. Tanto na tecnologia, quanto na ideologia, quanto no poder que há nas armas novas. Curioso é que a ONU não apresentou nenhum protocolo para os governos das grandes potências bélicas, que os obrigue a obedecer, e assim parar com a guerra. Não é curioso? Porque na pandemia a ONU teve tanta autoridade e foi obedecida. Todo o governo obedeceu. Rússia, China, Inglaterra, Alemanha, Itália, Grécia, Brasil. A imponente sede do que foi o governo mundial na pandemia, poderoso, se cala hoje e espera, como todos nós, imobilizados. Aqui cabe a imponente sede da ONU em Nova York. O Brasil, por enquanto, está fora do conflito. Então nós estamos aparentemente imunes, mas não estamos livres dos efeitos que encarecem os produtos, nem de entrar na guerra a qualquer momento, pois em cima de nós há um país vizinho cujo presidente foi sequestrado. Não estamos também fora da possibilidade de entrar na guerra, pois pertencemos ao BRICS, que os dois maiores países, que é China e Rússia, estão muito empenhados nela. E um país simpatizante, que é a Turquia, de Erdogan, também está. Então, a sua vida, meu amigo, está nas mãos dos governantes mundiais. E nada você pode fazer. Estamos mobilizados, esperando o desfecho do que será, ou não, o fim da nossa civilização. Será que todos acabaremos? O planeta vai então ter um fim ou não? Isso é o que ninguém sabe. Todos esperamos. Assim, nós estamos assim, pedindo a vocês. Acho que eu fiz uma investigação séria, um alerta que vai aqui. Né? Eu não fui vacinado pela Covid, não quis, embora um aluno me levasse, mas eu tenho o poder de travar a vacina. Enquanto a enfermeira injetava, eu mentalmente impedia que a vacina entrasse no meu músculo. Então não fui vacinado. Assim, agora, ensinei muita gente a fazer isso. Dê o seu like, o joinha, assista nosso programa, esse nosso vídeo até o fim e inscreva-se nos nossos cursos. Temos vários cursos que vão ensinar vocês a abrir os olhos, abrir os ouvidos, aprender a ver e ouvir. Esse é o objetivo do CMC, Colégio Manuel Deus. Inscreva-se e até a próxima, porque como dizia bem em Suede, eu vou em frente, porque cavalo não desce escada.